Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que o Carlos Daniel chega no quarto da vovó Piedade. Ela fica até um pouco confusa e questiona ele, que achava que ele já tinha ido até para a fábrica. Ele diz que foi, só que ele voltou rápido porque do nada ele colocou na cabeça ali que o diário da Paola poderia ter sido escondido pela Paulina lá no quarto. Ela diz que sim, que de fato pode ser, só que ele diz que não está lá porque já reviraram o quarto de cima a baixo e não está lá. Ela pergunta se ele acha mesmo que a Paulina levou esse diário para a prisão. Ele diz que não e que na realidade nem lembra dela ter levado nada. Ela diz que não, que também não se lembra de nada disso, mas que é claro que ela pode ter tirado dali bem antes, né? Carlos Daniel fica ainda mais confuso e diz que sim, mas que ela pegou isso e deixou aonde porque Paulina não tinha amizades ali na cidade. Vovó fica pensativa, ele também. Logo depois ele fala que ele tinha depositado todas as suas esperanças nesse diário para rebater todas as acusações que a Paula disser contra a Paulina. Vovó fica até sem saber o que fazer. O Carlos Daniel declara para ela que se esse diário não aparecer, a Paulina estará perdida. Vovó fica até querendo se desesperar e o Carlos Daniel continua ali suplicando, perguntando onde está esse diário, onde ela pode ter deixado, onde. Um pouco mais à frente, quando o Carlos Daniel vai com o Edmundo até na prisão visitar a Paulina e conversar com ela alguns assuntos, ao ir chegando, ela já vinha ali meio desconfiada e ele pergunta a ela como que ela se sente ali na véspera e ela diz que está bem tranquila e confiável, só que na realidade ela está meio desconfiada. Ela depois olha para o Carlos Daniel, fala com ele, dá um oi, depois pergunta como está a vovó Piedade e ele responde que ela está bem. Ela diz que tudo bem, pergunte às crianças como estão e ele diz que ela fique tranquila, que todos estão bem, mas querendo ou não, muito nervosos. O Edmundo logo depois pede que por favor que ela se sente e diz para ela que surgiu ali um novo inconveniente e ela começa a se preocupar e pergunta de que tipo. Carlos Daniel diz que é por causa da Paola e ela fica ainda mais ali preocupada e pergunta como assim por causa da Paola. O Edmundo diz que sim, que na última hora a Paola contratou um advogado para ser contra ela, a Paulina, e que é bem provável que ele faça de tudo para suspender o julgamento para que ele possa reunir provas contra ela. Ele continua dizendo a Paulina que ele com certeza vai fazer de tudo para reunir o máximo de provas possíveis a favor da Paola e contra ela, a Paulina, para tentar fazer de tudo para levar a cara da Paola. A Paulina então diz a ele que então quer dizer que ela cumpriu a ameaça, né? E o Carlos Daniel pergunta se ela sabe quem é o advogado. Ela fica calada e ele diz que o advogado é o mesmo Dr. Montezinho que ia defender o caso dela, da Paulina, mas acabou ele desistindo, abandonou o caso porque se aborreceu com ela. O Edmundo diz que ela não precisa se preocupar e que acredita que ele não vai fazer nenhum mal contra ela, mas diz que ela tem que entregar o diário da irmã dela e ela vai entregar, não é? A Paulina se levanta revoltada, olhando para o Carlos Daniel e pergunta como assim você contou para ele? O Edmundo então tenta defender o Carlos Daniel e diz que ele é o seu advogado e que eles não podem manter segredo nenhum com ele. Ele continua dizendo que ela sabe muito bem que a irmã dela não merece nenhum tipo de sacrifício ali, nenhum tipo também ali de consideração. A Paulina tenta defender a Paola dizendo que a irmã dela está doente e o Carlos Daniel diz que sim, mas que ela está raciocinando muito bem, né? Paulina pergunta como que ele pode saber disso e o Edmundo diz que os atos dela mostram tudo isso. Carlos Daniel diz que contou tudo para o advogado e que ele pensa exatamente como ele, que é uma bobagem dela ficar escondendo ali esse diário. Ele fala que é esse diário que daria imediatamente a liberdade dela. Paulina fica calada, cruza até os braços ali sem saber o que fazer e o Carlos Daniel chama a atenção dela e pergunta se ela vai dar a eles o diário da Paola. A cena muda e vai lá para o Rodrigo, que vê a Verônica chegando e ele chama a atenção dela e diz que tem que dar a ela uma notícia muito ruim. Ela fica meio confusa e pergunta: para mim, senhor, e seria qual? Então ele revela para ela que o Leandro ele vai sair da fábrica.
Ela começa a ficar até decepcionada, triste, algum rolo ali dentro da cabeça dela rola e ela fica ali tentando até querer chorar, ao mesmo tempo que a cena muda, vai lá pra Paulina, que toda cheia de razão diz pra ele, para o Dr. Serrano, que não vai entregar de forma nenhuma o diário da Paola. Carlos Daniel chama a atenção dela e diz ela que ela não faça isso, que o Edmundo pede ela que, por favor, que ela pense direitinho, que ela reflita. Paola continua gritando com eles, dizendo que não vai entregar o diário, porque nesse diário está tudo ali. Ela, a Paola, confessando que se retratou e que ela fica até com vergonha de expor tudo isso ali logo depois que todo mundo souber o que foi que ela fez. O Edmundo diz a ela que ela não deve se preocupar, já que foi ela mesma quem escreveu e todo mundo também sabe ali que elas se acabaram de se conhecer. Paulina fica calada e o Edmundo continua dizendo que ela não pode ali sentir uma vergonha que só cabe a ela, a Paola. Paulina pergunta então o que é que ele diz pra ela ali da família Brighton. Carlos Daniel grita com ela também, dizendo que pra eles, pra família deles ali, nada disso importa e que já disse isso pra ela. Paulina solta o grito pra cima ali e diz que não vai entregar de forma nenhuma ao diário, aconteça o que acontecer. O Edmundo diz a ela que ela tem que pensar muito bem, que ela está privando ele de uma prova muito valiosa. Ele continua dizendo que ela mesma está deixando o caminho aberto para que o advogado dela, da Paola, para que ele possa manter essa terrível acusação contra ela. A Paulina diz que ela sabe muito bem disso. Carlos Daniel, a cada palavra que sai da boca da Paulina, ele fica ainda mais desesperado, vai até a ela e diz que ela tem que pensar muito bem, porque a Paola não vai ter nenhuma consideração com ela. Carlos Daniel continua dizendo que aquela mulher não tem escrúpulos e que ela não vai se arrepender, e pergunta se ela está ali ouvindo e repete novamente com ela, dando um chacoalhão nela, que ela, a Paola, não vai se arrepender de nada que fez contra ela. A Paulina diz a eles que sente muito e que não vai entregar esse diário de forma nenhuma e que a irmã dela e o advogado dela pode fazer o que quiser contra ela, que ela não vai mover nenhum passo. O Edmundo tenta até falar com ela, mas o Carlos Daniel segura ele e diz que ele nem tente, porque ele não vai conseguir nada com ela, porque ele lhe conhece muito bem. Por sua vez, a Paulina olha para eles e diz que sente muito, de verdade ela sente muito. Só que o que a Paulina ela não contava era com o testemunho do Luciano, que nesse exato momento ele chega no escritório do Rodrigo, que fica até um pouco ali confuso com a presença dele, e logo depois o Rodrigo pergunta: e agora o que é que ele quer? Porque já fica desconfiado, porque acredita que ele tá ali atrás de dinheiro, só que na realidade é o oposto. Ele tá ali na realidade é para salvar a vida completamente ali da Paulina. Luciano diz que ele está ali porque precisa muito falar com o Carlos Daniel. O Rodrigo diz que o Carlos Daniel não está e que agora ele vai ter que se entender com ele. Ele diz que tudo bem, então eu vou falar com o Sion, e pergunta se eles podem ficar a sós. A Verônica olha para o Rodrigo e pede com licença e sai e deixa eles dois ali sozinhos. Rodrigo logo em seguida se sente, diz: sou todo ouvidos, e pergunta o que é que ele quer dessa vez. Luciano fica calado e ele pergunta se o que ele quer ali é dinheiro novamente. O Luciano diz que não, e sobre isso falamos depois. Rodrigo fica calado e ele diz: só que agora o que eu vim fazer aqui foi salvar a Paulina Martins da prisão. O Rodrigo imediatamente se levanta revoltado e diz que logo ele veio ali salvar a Paulina. Que conversa é essa? Logo ele, que é um velho chantagista. E o Luciano diz a ele que ele escute primeiro para depois falar alguma coisa. Luciano continua dizendo que ele lhe escute primeiro e faça as críticas depois. Rodrigo diz a ele que quer logo lhe avisar que não vai dar a ele ali mais nenhum centavo. Luciano diz a ele que ele não veio ali atrás de dinheiro e que na realidade tudo que ele está fazendo também é juntando o dinheiro que ele trabalha para devolver todo o dinheiro que eles deram a ele. Rodrigo, a cada palavra que sai da boca do Luciano, ele fica ainda mais revoltado e pergunta a ele o que é que está acontecendo, se ele está querendo brincar com ele, é isso? Luciano diz que ele preste bem atenção, que ele mudou, ele é um novo homem e que ele se casou, a esposa dele está grávida e esperando uma filha, e que por ela ele quer mudar, e que por ela, por sua filha, ele vai ser um homem diferente. Rodrigo então pergunta como ele pensa ali que vai salvar a Paulina. Ele diz que vai se apresentar lá no julgamento e vai depor a favor dela.